Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar, dando continuidade a Atos dos Apóstolos, do capítulo 20. Nós falamos anteriormente, estávamos encerrando o texto quando o tempo aqui no celular encerrou, né? Então, estava dizendo que eu disse que eu não estava pregando Apocalipse porque nós estamos em Atos dos Apóstolos, certo? Não estamos no livro de Apocalipse, mas eu frisei que nas gerações, Jesus também já falou que subirão dois no campo subirá um e ficará outro. E, gente, vamos dar continuidade aqui ao capítulo 20, né, que nós estamos seguindo. E com esse ainda vai faltar mais uns 8, mais ou menos, para nós findarmos Atos do Apocalipse, mas vai ficar aí gravado para você, quando quiser, sempre reler, reveja, né? Conversar com alguém, discutir sobre a palavra. Discutir, que eu digo, é conversar, certo? Estudar sobre a palavra, vai pontuando aí, como eu disse, no caderninho, é muito importante. Se você não tem aquela memória fixa, boa, de lembrar das coisas, anotando no caderninho, né? Que às vezes a pessoa frisa assim, anotando, vai orando, não esquece de orar e faz também tua devocional, certo? Então vamos lá. Esses que eu tenho lido aqui é Conhecendo a Bíblia, uns estudos para ir aprendendo, né? A gente vai lendo, vai conversando e você vai descobrindo comigo, para quem conhece, relembrando, para quem não conhece, vai descobrindo, né? Algo mais, né? Sobre as histórias dos apóstolos Paulo, sobre a história de Jesus, do Espírito Santo e Deus que deu aos homens o poder de pregar a sua palavra, tá bom? Então vamos lá. Paulo visita, vou pegar a caneta aqui. Paulo visita outra vez a Macedônia e a Grécia, depois volta para a Ásia. Esse é mais curtinho, um pouquinho. Depois que cessou o alvoroço, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os exortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas regiões, exortando os discípulos com muitas palavras, veio à Grécia. Depois de passar ali 3 meses, visto terem os judeus armado uma cilada contra ele, quando ia embarcar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. Acampou Sópater, acho que falei certo, de Bereia, filho de Pirro, bem como os de Tessalônica, Aristarco e Segundo, Gaio de Derbe e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, porém, foram adiante e nos esperavam em Troade. E nós, depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles em Troade, onde nos detivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, tendo-nos reunido a fim de partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou seu discurso até meia-noite. Ora, havia muitas luzes no cenáculo onde estávamos reunidos, e certo jovem, por nome Eutico, que estava sentado na janela, tomado de um sono profundo, enquanto Paulo prolongava ainda mais o seu sermão, vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Gente, olha só, vou ler com mais calma para vocês entenderem. E certo jovem, por nome Eutico, que estava sentado na janela, tomado de um sono profundo, enquanto Paulo prolongava ainda mais o seu sermão, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Tendo Paulo descido, debruçou-se sobre ele e, abraçando, disse: Não vos perturbeis, pois a sua alma está nele. Então subiu e, tendo partido o pão e comido, ainda lhes falou largamente até o romper do dia, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Veja, né? Que quis acontecer um atrapalho, né? Dizia, Paulo está pregando, está prolongando, houve uma morte, não sei o que mais. Paulo, cheio do Espírito Santo, Deus não ia permitir que isso acontecesse, porque todo aquele que crendo, mesmo que morra, viverá, né? Sobre o poder de Deus, sobre o poder de Jesus, conforme era preciso para deixar-nos de exemplo, e aqui foi um, né? E com certeza, quem esteja morto ainda viverá. E se ele estava ali, ele estava crendo ainda, ele cria em Jesus, cria nas palavras de Paulo e não morreu no momento. Não era a hora dele, como diz. E Paulo foi lá e orou, né? Orou a Deus para que ele ficasse bom, claro, não sofresse nenhum agravo. E mesmo que as pessoas tenham levantado ele morto, Paulo orou e Jesus, através do seu Espírito Santo, ressuscitou essa vida, né?
e levaram vivo. Os jovens ficaram muito consolados. Nós, porém, tomando a dianteira e embarcando, navegamos para Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque ele, havendo de ir por terra, assim o ordenara. E logo que nos alcançou em Assos, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia imediato defronte de Quios. No outro, aportamos a Samos e, tendo nos demorado em Trogilho, chegamos no dia seguinte a Mileto, porque Paulo havia determinado passar ao largo de Éfeso para não se demorar na Ásia, pois se apressava para estar em Jerusalém no dia de Pentecostes, se lhe fosse possível. Discurso de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E tendo ele chegado, disse-lhes: Vós bem sabeis de que modo me tenho portado entre vós sempre, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e provações que pelas cidades dos judeus me sobrevieram. Como não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que útil seja, ensinando-os publicamente de casa em casa. Ensinando-vos publicamente de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Agora, eis que eu, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo do que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo me testifica de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Deixa eu dar uma pausa aqui. Nós lemos anteriormente que Paulo orou, né, abraçando um rapaz, ele saiu vivo, né, e consolou as pessoas. Paulo era uma pessoa que matava as pessoas que perseguiam a Jesus, que pregavam a palavra de Jesus. Ele perseguia, né, os que seguiam Jesus e matava, né? Ele era um soldado, matava pessoas. Soldado, por ordem, tinha que matar. E ele perseguia. E aqui foi preciso também, né, um dos feitos, ele abraçar alguém e ressuscitar, porque por onde ele passava, todos conheciam ele, que Paulo, quem conhecia, né, e quem não conhecia passou a conhecer a história, que Paulo era aquela pessoa que perseguia, que matava, e Paulo, através de Jesus Cristo, com fé, crendo, trouxe a vida de volta de alguém, não pela força dele, pelas mãos, nem poder que ele não tem, mas pelo poder de Jesus, pela palavra que ele pregava, porque quem dá a vida, quem ressuscita é Jesus. Mas foi preciso, porque as pessoas assim criam, né? Eita, ele realmente é convertido, ele segue o Deus verdadeiro, ele, né, ajudou a ressuscitar alguém. Então, assim, o ajudou, que eu digo, é pregando a palavra de Deus, porque nenhum de nós, nem anteriormente, nenhum deles, nenhum de nós, somos nada sem Jesus, sem o Espírito Santo, né? Só o Espírito Santo de Deus pode ressuscitar alguém, o poder de Deus e de Jesus, certo? Então, vamos lá, vamos continuar. O 24. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Que acabei de falar, as palavras dele de outra forma. E eis agora, sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Que maravilha! Porque não me esquivei de vos anunciar todo o evangelho de Deus. Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Aqui ele estava exortando, ele estava aconselhando, né? E, de certa forma, estava se despedindo, porque ele não sabia o que lhe encontraria em Jerusalém. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Quer dizer, onde ele passou, né?
que aconteceu tudo isso que eu falei com ele perseguindo tudinho, agora ele estava pregando o evangelho. Por isso que ele disse, estava limpo, né, desses sangues derramados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmo sabeis que estas mãos proveram as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Em tudo vos dei o exemplo de que assim trabalhando é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam-no, se despedindo, né? Com carinho, não com adoração, mas com carinho de que estariam vendo talvez pela última vez o irmão ali. Entristecendo-se principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, como ele já advertiu, né? E eles o acompanharam até o navio. Mas porque também, assim, tem muito chão à frente, não vou dizer que seria o último, ou a última vez de Paulo em missões pregando, talvez não nessa cidade, mas para frente outras, porque ele queria ir para Jerusalém e queria atingir toda Jerusalém, eu acredito, né? E dali em diante, e o tempo vai passando e os dias vão se prolongando, os anos, e ele já era homem de uma idade já considerável, assim, de adulto, né? E a velhice vem chegando, mas também eu acredito que Paulo ainda viveu muito, fez muitas coisas, tanto que os relatos estão em Atos dos Apóstolos. E vamos seguindo, né? Então, continua comigo para você ver o restante. Se você não quiser esperar meus vídeos, não espera não. Vai lá, pega a tua Bíblia, lê. Se você não entendeu alguma coisa, se você quer continuar comigo aqui, além de ler na sua Bíblia, volta, acompanha o canal que você vai ver, que é bênção, tá certo? Então, a vida de Paulo é um exemplo para nós, né? É um apóstolo Paulo. Ele também era apóstolo. Então, Deus vos abençoe, que a gente possa permanecer com essa fé que Paulo permaneceu firme e todo joelho se dobre e creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Beijinho, até o próximo vídeo. Sigamos firme no Senhor.